Segundo Crônicas, capítulo 24, eu vou ler os versos 4, depois os versos 9 e o verso 10. A palavra de Deus diz assim: E depois disso, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o tributo de Moisés, o servo de Deus, ordenado a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram e o lançaram no cofre até que ficou cheio. Joás inicia o seu reinado muito novo, muito jovem, 7 anos de idade. E diz a palavra de Deus que ele encontra a casa do Senhor abandonada. Durante muito tempo, a casa do Senhor havia ficado abandonada. E aquele jovem rei resolveu então reparar a casa do Senhor, restaurar a casa do Senhor. E diz a palavra de Deus que eles haviam deixado de lado o costume de trazer à casa do Senhor os dízimos. E então, Joás mandou que se fizesse um cofre. Esse cofre foi colocado do lado de fora do templo, na entrada do templo, para que todo Israel pudesse voltar a contribuir na casa do Senhor, para que então a obra de restauração acontecesse. E a palavra de Deus nos diz que depois da ordem do rei, todos os príncipes e todo o povo, eles se alegraram, diz a palavra de Deus, e trouxeram os recursos para o sustento da casa do Senhor, e a Bíblia diz que o cofre ficou cheio. É interessante a expressão bíblica no último verso, o verso de número 10, e o cofre ficou cheio, porque o povo se alegrou na contribuição, o povo se alegrou em trazer à casa do Senhor os seus dízimos, conforme a lei de Moisés. Nesta manhã, movido por esta alegria, que devemos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero convidar os irmãos a estarmos de pé para este momento de dedicação dos dízimos e ofertas. Nós vamos cantar celebrando ao Senhor, e nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos, vamos dedicar ao Senhor as nossas ofertas. Você vê aí na barra do vídeo o número da conta da igreja, no Banco Itaú, no Banco Santander, o número do Pix da igreja, tanto aqui no presencial como também quem está em casa pode usar essa forma remota para trazer as suas contribuições, mas você que está no presencial, você também pode dedicar os seus dízimos e ofertas, consagrando-os no altar do Senhor. Então vamos juntos adorar ao Senhor, e enquanto cantamos, vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Deus nos chamou
Vamos orar? Vamos orar, dedicando ao Senhor dízimos, ofertas. Alguns irmãos nesta manhã já estão depositando as ofertas para missões. Vamos agradecer ao Senhor o privilégio de podermos dedicar nossa vida, dedicar nossos talentos, mas também dedicar nossos recursos para o sustento da obra missionária. Quero convidar o Lucas Jacques, para nos conduzir ao Senhor neste momento de oração, de dedicação dos dízimos e ofertas, louvando ao Senhor pelo privilégio. Podemos entregar ao Senhor aquilo que temos para o louvor da sua glória. Oremos, Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado porque hoje é o dia que a gente está aqui, Pai, reunidos como um só corpo, oferecendo a Ti, Senhor, aquilo que o Senhor já nos deu. Obrigado porque o Senhor nos deu, Pai, o nosso salário. Obrigado porque o Senhor é um Deus que dá o trabalho, Pai, e a gente te agradece por poder retornar a Ti aquilo que já te pertence. Obrigado porque a gente está vivendo um momento de campanhas de missões mundiais, Deus, e o nosso coração se alegra, Pai, porque o Senhor nos usa e o Senhor nos permite participar daquilo que o Senhor tem feito no mundo, Deus. Que os nossos corações possam ser corações generosos, Pai, corações disponíveis, Senhor, e que o Senhor possa falar ao nosso coração exatamente aquilo que o Senhor espera de nós nessa campanha, Pai. Muito obrigado pela vida da igreja, muito obrigado pela vida de estarmos juntos aqui como um só corpo, Pai, reunidos para te adorar. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Os irmãos podem estar assentados. Antes de compartilhar da palavra de Deus, eu gostaria de dar uma palavra à igreja sobre esse momento que nós estamos vivendo, momento muito preocupante por conta do número tão alto de pessoas que estão morrendo de coronavírus. Cada semana a gente recebe a notícia de alguém de perto, alguém de longe, que de alguma forma afeta o nosso coração, afeta a nossa casa, afeta a nossa família. E como igreja, nós estamos acompanhando todo esse processo, estamos acompanhando esse momento com oração, com submissão, e temos conversado com a diretoria da igreja cada semana sobre os protocolos, e nossa equipe de recepção tem feito um trabalho muito cuidadoso para que possamos manter o nosso ambiente seguro. Mas os irmãos sabem que esse tem sido um tempo muito difícil para todos nós como sociedade. Então, lógico que o que nós não queremos de maneira nenhuma é ter que viver a experiência de ter as nossas portas fechadas outra vez, como igreja. Foi muito duro ficar todo aquele tempo sem culto presencial, né, de março até o final de agosto. A gente voltou com os cultos presenciais no primeiro domingo de setembro. Aí depois em novembro tivemos alguns domingos também sem culto presencial, por conta daquele momento que nós estávamos vivendo na nossa cidade. E nós estamos monitorando todo esse movimento, toda semana, vivendo assim, na dependência de Deus. E o que nós não queremos é ter as nossas portas fechadas de novo. Mas se for necessário, os irmãos sabem que nós, como liderança,
precisamos ser muito responsáveis com esse momento que estamos vivendo. E por isso nós estamos monitorando todo esse processo, procurando manter os afastamentos, álcool gel, todo mundo de máscara, para que o nosso ambiente não seja um ambiente de infecção, não seja um ambiente de transmissão de vírus. Quero mais uma vez pedir a você, se você tiver com sintoma gripal, para não vir ao culto, para que você não seja um transmissor de vírus, né, dentro desse nosso ambiente. Mantenha a sua máscara, ajude a recepção, né, na questão do afastamento, mantendo os afastamentos, né. Nós, no início, mantínhamos um protocolo muito rígido e até as esposas, maridos e mulheres estavam separadas, mas depois a gente entendeu que não tinha muita lógica, já que está toda família está junta, não tinha muita lógica da gente separá-los só no ambiente do culto. Então, as famílias podem ficar juntas, é muito natural, mas no mais é muito importante que a gente mantenha os afastamentos, que a gente mantenha o nosso ambiente seguro, porque nós estamos muito preocupados com todo esse momento. Hoje, algumas igrejas da nossa cidade estão fechadas, porque os casos de Covid nessas igrejas acabaram levando a liderança a tomar essa medida, né? Na nossa igreja, sempre que alguém está com Covid, tem entrado em contato conosco, né? Aconteceu com o irmão Marcos e sua família, quando entenderam que estavam com suspeita de Covid, entraram em contato e disseram: pastor, nós vamos ficar 2 domingos sem ir à igreja. Aconteceu com o irmão Alain e a irmã Fernanda: olha, nós vamos ficar um período aí longe para não gerar esse tipo de dificuldade. E tem acontecido assim, os irmãos que têm tido suspeitas, então eles já ficam em casa. Aqueles que têm casos confirmados ficam em quarentena, para que não seja aqui nesse ambiente um lugar de infecção. E eu quero agradecer a toda a igreja que tem atendido a esse apelo, para a gente levar muito a sério esse momento, né? O momento é muito delicado, são situações muito delicadas que estão acontecendo em nosso país. Infelizmente, a enfermidade, a pandemia foi politizada, e nós não queremos entrar nesse mérito, não é nossa intenção como igreja entrar nesse mérito da politização que aconteceu em torno da pandemia, que tem trazido muito prejuízo para a sociedade como um todo. A gente quer ficar livre dessa enfermidade, de qualquer forma, né? E por isso temos orado ao Senhor e procurado manter todos os cuidados para que o nosso ambiente continue sendo um ambiente seguro. Caso seja necessário a gente suspender as atividades presenciais, isso vai doer muito no coração de todos nós, mas se for necessário, a gente vai tomar essa medida para preservar a sua saúde, porque a gente entende essa necessidade. Eu estou vendo ali o irmão Carlos e sua família, né, que também passaram por esse momento, ficaram em casa durante um período e graças a Deus hoje estão aqui de volta. A gente agradece a Deus pela bênção de vê-los de volta na igreja. Na quarta-feira a irmã Carla e as meninas já estavam aqui servindo ao Senhor e nós louvamos a Deus por isso. Que Deus abençoe, querido. Deus abençoe sua vida, sua família. Que esse momento seja um momento da gente tomar todos os cuidados, porque estamos vivendo possivelmente o pior momento de toda essa pandemia, em termos de número de pessoas infectadas, em termos de número de mortos, é o momento de pico. Então, todo cuidado a gente precisa tomar, para que o nosso ambiente seja um ambiente seguro. Amém? Antes de compartilhar da palavra de Deus, queria convidar você para nós orarmos ao Senhor por essa questão específica, e de que Deus venha a nós e que a mão do Senhor seja manifesta sobre nós. Que Deus dê um basta a todo esse processo que tem acontecido em nossa nação e no mundo todo.
Quero convidá-los a esse momento de oração. Ó Deus bendito, Tu sabes como que esta pandemia tem afetado a vida da sociedade. Tantas famílias, ó Deus, que estão enlutadas neste momento. Tantas lágrimas, com o agravante das pessoas serem impedidas de viverem o luto do sepultamento. Isso tem sido, ó Deus, tão difícil para a vida de tantas famílias. Por isso, ó Deus, nós queremos neste momento, mais uma vez, como igreja do Senhor, queremos orar ao Senhor, porque se nós não sabemos o que fazer como o rei Josafá, os nossos olhos estão postos em Ti, porque nós cremos que é do Senhor que virá o recurso, o socorro, é do Senhor que virá a resposta. E o que nós pedimos, Deus, é que o Senhor dê um basta a tudo isso que tem acontecido, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Queremos pedir, ó Deus, pelas famílias da nossa igreja. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E oramos, ó Deus, para que nós continuemos tendo essa postura responsável com a nossa própria família e responsável com os nossos irmãos, para que, ó Deus, continuemos vivendo aqui no ambiente da igreja, um ambiente seguro. Ajuda-nos nisso, ó Deus, abençoa-nos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Viva o poder de transformar. O texto da palavra de Deus que queremos compartilhar com os irmãos hoje está no livro de Atos, capítulo 5, verso de número 42. Apenas o verso de número 42, a palavra de Deus diz assim: todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Vamos ler juntos? Todos a uma só voz? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Quero aproveitar esse penúltimo domingo da campanha de missões mundiais para reafirmar o nosso compromisso como igreja, nosso compromisso com a obra missionária, o nosso compromisso com o ensino e com a pregação do Evangelho. Assim como a igreja no livro de Atos não cessavam de ensinar e de pregar, esse tem sido o compromisso da nossa igreja também, continuamente ensinar e pregar a Jesus, o Cristo. Existe uma antiga história que apontava atitudes diferentes de dois vendedores de sapatos. Ambos foram enviados para uma determinada cidade com a finalidade de abrir naquela cidade uma filial, uma grande possibilidade de vendas de sapatos. Mas ao chegarem naquela cidade, aqueles dois vendedores descobriram que os moradores daquela região não usavam sapatos. O primeiro vendedor mandou uma mensagem para a matriz com o seguinte dizer: impossível instalar uma filial nesta localidade. Aqui ninguém usa sapatos.
E logo depois, o segundo vendedor também enviou uma mensagem, dizendo assim: solicito com urgência uma remessa extra de sapatos. O povo desta localidade não usa sapatos e a expectativa de venda e crescimento do setor é sem limites. Os dois estavam na mesma cidade, enfrentando o mesmo desafio, mas com uma visão completamente diferente. Enquanto um, movido pelo pessimismo, não conseguia enxergar as possibilidades daquela cidade, o outro, com uma visão estratégica, percebe que ali era uma grande oportunidade. Quando nós pensamos na pregação do Evangelho, nós precisamos ter esta visão estratégica. Precisamos entender as possibilidades do Evangelho nas mais diferentes necessidades da vida humana. O texto da palavra de Deus diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, a igreja não cessava de ensinar e pregar a Jesus, o Cristo. E como consequência disso, o livro de Atos vai narrar o processo de crescimento extraordinário da igreja, alcançando até os fins da terra, conforme a palavra de Deus disse que deveria acontecer. O crescimento da igreja é um conceito bíblico. O crescimento da igreja é uma necessidade pertinente. E o crescimento da igreja e o avanço do Evangelho é uma necessidade atual. Durante esse período de pandemia, cada igreja tem reagido de modo diferente a esse momento de desafio. Enquanto algumas igrejas fecharam as suas portas, e é com muita tristeza que a gente foi recebendo a notícia de igrejas que simplesmente deixaram de existir durante esse período de pandemia. Recentemente nós recebemos aqui na nossa igreja um casal oriundo de uma igreja que deixou de existir durante esse período de pandemia. E o pastor escreveu uma carta a cada membro dizendo: vocês estão liberados para escolher uma igreja onde servir a Deus, porque a partir de agora as nossas portas estão definitivamente fechadas. Era uma igreja de aluguel, não tinham sede própria, não tinham dinheiro para pagar o aluguel, e aí simplesmente fecharam as portas. E esse não é um caso isolado. São vários casos, são várias igrejas em diversos lugares diferentes. A cada dia a gente sabe de uma notícia diferente, de igrejas que fecharam as suas portas. Do outro lado, muitas outras igrejas aproveitam esse momento para diversificarem a sua forma e as suas estratégias com a pregação do Evangelho. E a palavra de Deus tem alcançado lugares onde os nossos pés não chegarão jamais. E nós, como igreja, temos vivido algumas experiências de pessoas se converterem em muitos lugares diferentes. Posso dar um testemunho muito recente do que aconteceu no culto do dia 25 de dezembro, quando o seu Bernardino, através do culto online, tomou a decisão de receber a Jesus como seu Salvador pessoal. Choveu muito no dia 25 de dezembro. Tínhamos planejado um culto híbrido, presencial e online. O pessoal da equipe chegou cedo porque precisava passar o som, acertar os detalhes. 5:30 da tarde caiu um temporal aqui na frente da igreja, ficou tudo alagado e as pessoas não conseguiram sair de casa para virem à igreja. Os irmãos se lembram disso. Pregamos a palavra de Deus, reuniu o pessoal e disse: hoje vai ter que ser só online. Pregamos a palavra de Deus e na hora do apelo
2 pessoas escreveram no chat: eu aceito a Jesus como Salvador. Seu Bernardino e a Natane, que está aqui. Essas 2 pessoas aceitaram a Jesus naquela noite de sexta-feira, dia 25 de dezembro. No dia 27, quando compartilhamos da palavra de Deus, agora no culto presencial e online, algumas pessoas tomaram a decisão aqui na igreja, e uma senhora chamada Suzane aceitou a Jesus como Salvador, e escreveu lá: eu aceito a Jesus como Salvador pessoal. E o seu Bernardino escreveu logo depois: a Suzane, que acabou de tomar a decisão, é minha esposa. E nós nos alegramos com a conversão da dona Suzane. Na quarta-feira, os 3 filhos do seu Bernardino e mais uma vizinha que foi convidada a assistir o culto na casa deles também aceitaram a Jesus como Salvador. 4 pessoas aceitaram a Jesus no culto online naquela quarta-feira. E eu disse: eu preciso entrar em contato com essa família, eu preciso saber onde é que eles moram. O pessoal da integração está tomando essa providência, mas eu, como pastor da igreja, uma família e mais uma vizinha, eu preciso entrar em contato com eles. E na quinta-feira de manhã eu liguei para o seu Bernardino, conversamos, e ele falando da alegria. Eu falei: como que o irmão chegou ao canal do YouTube da igreja? Ele disse: pastor, há mais de um mês eu estava desejoso de participar de um culto. Eu entrei no YouTube e comecei a pesquisar. E nessa pesquisa encontrei a igreja de vocês, encontrei a Brasilândia. E desde então eu assisto o culto toda quarta-feira, todo domingo de manhã e todo domingo à noite. Eu falei: que bênção, meu irmão. E agora o irmão tomou a decisão. Como foi isso? Então, no dia 25, quando o senhor pregou, Deus falou ao meu coração. Eu não pude resistir ao toque do Espírito e aceitei a Jesus como meu Salvador. E no domingo a minha esposa aceitou. Na quarta-feira meus 3 filhos de uma vizinha também aceitou a Jesus. E aí a minha pergunta era, toda essa conversa é porque eu queria saber onde ele morava, que eu queria fazer uma visita a essa família. E eu disse: o irmão mora em qual bairro? Ele falou assim: então, pastor, eu moro no Maranhão. Logo ali. E quando ele disse: eu moro no Maranhão, sabe o que me lembrei, meus irmãos? É que a primeira igreja batista do Brasil, que foi fundada em 1882 na cidade de Salvador, ela começou a sua história, sabe com quantos membros? 5. E nós temos hoje lá no Maranhão 6 pessoas convertidas através do culto online da nossa igreja. Gente convertida em Belém, em Teresina, em Taubaté, São Pedro da Aldeia, Minas Gerais. Isso que eu sei, aqui vem a minha memória agora. Deus tem nos dado a oportunidade de chegar através do culto online, e nesse momento é possível que eu esteja falando com pessoas que não são de São Gonçalo, que não são do Rio de Janeiro, quem sabe que não sejam do Brasil, mas estejam participando desse culto junto conosco. Isso nos enche de alegria o coração, saber que a palavra de Deus está alcançando tantos lugares através desse instrumento. E sempre que eu penso nisso, eu fico pensando no seguinte: há quanto tempo nós temos o canal do YouTube? 10 anos, nosso canal tem 10 anos, só que nunca nós fizemos nenhum investimento nisso, porque a gente nunca se atentou para a possibilidade de alcançar tanta gente através desse mecanismo. Foi preciso acontecer uma pandemia para que a gente pudesse estender a nossa visão e o Evangelho pudesse avançar através de um canal que a gente não fazia nenhum investimento. O Evangelho só saiu de Jerusalém, preste atenção nisso, meus irmãos. O Evangelho só saiu de Jerusalém
porque aconteceu uma perseguição. Se não acontecesse a perseguição religiosa, o evangelho ia ficar restrito ali a Jerusalém, e é muito cômodo você estar junto aos seus, é muito cômodo você ficar preso à sua zona de conforto, é muito cômodo. Foi necessário uma perseguição religiosa para que o evangelho pudesse se esparramar e sair do ambiente judaico e alcançasse o ambiente gentílico. Porque foi para comprar pessoas do mundo inteiro que Jesus morreu na cruz. Há uma expressão no livro de Apocalipse, que eu já citei aqui algumas vezes, e que nós não podemos nos esquecer. Apocalipse capítulo 7, os versos 9 e 10 diz assim: depois destas coisas olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, não algumas nações, mas de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Esse é um texto profético. E esse texto vai se cumprir com a minha participação ou sem a minha participação. Se eu me envolver, Deus vai salvar pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. Se eu me envolver, Deus vai fazer isso. Agora, se eu não me envolver, sabe o que vai acontecer? Deus vai salvar pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas do mesmo jeito. Porque se eu não quiser me envolver, Deus vai levantar outra pessoa que queira se envolver para que o seu projeto se cumpra no mundo. Mas eu quero me envolver no projeto de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Eu tenho certeza que você também quer se envolver no projeto de Deus. Se é projeto de Deus, eu quero estar junto. Eu quero me unir a Deus naquilo que Ele está fazendo. Eu gostaria de, nesta manhã, falar 3 coisas sobre a obra missionária. Primeiro, a obra missionária é obra de Deus. Porque nenhuma conversão pode ser produzida por homens. E se porventura alguém se converter por obra humana, a sua conversão fica baseada na ação humana e não na ação divina. E aí não é conversão, é adesão. Igreja não cresce por adesão, igreja cresce por conversão. O evangelho não avança por adesão. E todas as vezes que alguém chega por adesão, essa pessoa logo se vai, porque não fica, não permanece. Quem vem por adesão não fica muito tempo. Quem entra na igreja por adesão, quando surgem as primeiras situações, vai embora. Porque o evangelho é conversão, não é adesão. E só o Espírito Santo de Deus tem o poder de regenerar o coração humano. Só Cristo pode salvar o pecador.
O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7, ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A igreja pode plantar, a igreja pode regar, e a nossa tarefa é a tarefa da semeadura. Nós somos cooperadores de Deus na proclamação do Evangelho. Agora, só Ele pode dar o crescimento, só Ele pode regenerar o coração do pecador, só Ele pode transformar a vida das pessoas. A segunda verdade sobre a obra missionária é que, se a obra missionária é obra de Deus, a obra missionária também é responsabilidade nossa. Há uma ação que é só divina, mas há uma ação que é nossa. Parece que uma afirmação está conflitando com a outra, mas pense comigo: não existe colheita sem semeadura. Não há frutos se não há o cuidado com a lavoura. A conversão não é tarefa nossa, mas levar a mensagem de salvação até os confins da terra é nossa tarefa. É o que Deus espera de nós como igreja. E a Bíblia diz que cabe nos semear, ainda que com lágrimas. Estamos orando aí pela igreja perseguida, e aqueles irmãos que estão nos países onde existe perseguição religiosa, eles estão lá proclamando a palavra de Deus, ainda que com lágrimas, mas a palavra de Deus nos diz que aquele que leva a preciosa semente, ainda que com lágrimas, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Diz a palavra de Deus. A semente é a palavra, o campo é o mundo, os semeadores somos nós, aqueles que já foram remidos pelo sangue do Cordeiro. E o tempo, queridos, o tempo é agora. Eu não sou responsável pela geração que foi, eu não sou responsável pela geração que virá, mas eu e você somos responsáveis por esse momento. O momento da pregação do Evangelho, da proclamação do Evangelho é nosso. Devemos abraçá-lo com alegria, com celebração, porque esta é uma gloriosa missão que Deus nos deu. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 1, verso 22, verso 12, olha só o que Pedro diz: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Olha só, a pregação do Evangelho é tão especial que os anjos queriam essa missão. Os anjos desejavam ter o privilégio da pregação do Evangelho, diz a palavra de Deus. Mas Deus não deu aos anjos. Deus deu a nós. Aquilo que os anjos queriam fazer, Deus confiou a nós, vasos de barro, mas com um conteúdo fantástico, o Evangelho de Jesus. Quando eu penso na obra missionária, eu penso em 3 palavras. Essa é uma obra imperativa. Isso significa que é uma ordem de Jesus, ir de fazer discípulos. Fazer discípulos é uma ordem que Jesus dá a todos nós, então isso é uma tarefa imperativa. Em segundo lugar, é uma tarefa intransferível. Significa que ninguém pode fazer em meu lugar,
Aquilo que Deus espera de mim, somente eu posso fazer. Não adianta ficar empurrando o compromisso da pregação do Evangelho para os outros. E em terceiro lugar, é uma tarefa impostergável. Há uma urgência no cumprimento da missão. Então essa é uma tarefa imperativa, intransferível e impostergável. Nós não podemos nos esquecer disso. Quando lemos o livro de Atos, e se você ainda não teve a oportunidade de ler o livro de Atos, eu acho que é uma excelente leitura. Quando lemos o livro de Atos, nós descobrimos ali, no livro de Atos, o primeiro e o mais fascinante manual de crescimento de igreja. A obra missionária, tanto no livro de Atos como agora, precisa, na nossa vida, ocupar esse senso de urgência. Deus se importa com as pessoas que estão perdidas. E foi por elas que Jesus verteu o seu sangue na cruz. E é necessário nós entendermos o que estava acontecendo naquele momento, quando Atos 5:42 diz: todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. O livro de Atos é o livro de história do Novo Testamento. No livro de Atos nós temos a descrição do nascimento e a descrição do crescimento da igreja. Por isso, leia o livro de Atos. Todos nós nos maravilhamos com o seu crescimento. Mas existem algumas coisas importantes que a Bíblia vai falar sobre o que estava acontecendo na vida da igreja, para que eles pudessem experimentar o crescimento. Algumas virtudes. A Bíblia diz que antes de dizer que todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, ou de proclamar, de pregar a Jesus, a Bíblia diz que os apóstolos andaram com Jesus. Precisamos andar com Jesus. Eles perseveravam na oração, nós precisamos perseverar na oração. Pregavam o evangelho do reino com ousadia, nós precisamos pregar o evangelho do reino com ousadia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, diz a palavra de Deus. Nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diz a palavra de Deus que havia temor de Deus na vida da igreja. Eles tinham uma vida em comunidade. Essas coisas precisam continuar acontecendo. E aí chegamos em Atos capítulo 5, verso 42. E aí nós temos 7 palavras-chave sobre a obra de Deus. 7 palavras importantes que esse texto nos ensina. Primeiro, o texto diz assim: todos os dias. Não eram todos os domingos, mas todos os dias. Não era um dia sim e um dia não, mas todos os dias. Deus não nos chamou para sermos crentes apenas no dia de celebração. Deus não nos chamou para sermos crentes e darmos um bom testemunho de vida cristã apenas no domingo, ou apenas quando estamos reunidos, na celebração dominical ou na quarta-feira. É todos os dias, todos os dias. Segundo, diz o texto, no templo. Todos os dias no templo. Isto é, nos lugares públicos. Os ambientes públicos devem ser usados para testemunharmos das grandezas de Deus. Mas diz o texto que além do templo, eles estavam reunidos de casa em casa. Significa nos lugares íntimos. Os ambientes privados devem ser usados
para que o nosso poder de influência gere vida e gere conversões de almas. Então, todos os dias, no templo e de casa em casa, diz o texto, não cessavam. Havia o compromisso de perseverarem naquilo que tinham iniciado. Nós não podemos desanimar no meio do caminho. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Palavras de Jesus à igreja de Éfeso. Alguns começam o caminho do Evangelho cheio de amor, mas no meio do caminho vão encontrando dificuldades e o primeiro amor vai ficando de lado. O ímpeto inicial vai perdendo força. A Bíblia diz que eles não cessavam, isto é, eles continuavam no mesmo ritmo, permaneciam, perseveravam naquilo que Deus os tinha chamado para fazer. Não cessavam de ensinar. Isso significa que a obra que Deus tem colocado em nossas mãos envolve o ensino, não só a pregação, mas o ensino. Porque o ensino das verdades do Evangelho é essencial para que as pessoas possam viver uma vida plena. Nós estamos, graças a Deus, retornando ao ensino, ao ensino presencial. Mas durante o período de pandemia, a gente não parou de ensinar. Ainda que online, a gente continuou mantendo a escola bíblica viva, porque nós entendemos que o ensino é essencial para a vida da igreja. Uma igreja sem ensino é uma igreja frágil. Qualquer vento derruba. A Bíblia diz que eles perseveravam, eles não cessavam de ensinar, não só pregar, mas ensinar. Mas diz a palavra de Deus, todos os dias, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar. Isto é, não é só ensino, é pregação também. Esse binômio é fundamental para o avanço do Evangelho, ensino e pregação. A pregação do Evangelho e do poder de Deus faz parte do processo da obra missionária, que começa aqui e vai até os confins da terra. E o texto termina dizendo, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa única mensagem. Não temos outro assunto. Paulo disse assim, escrevendo aos Coríntios, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Jesus Cristo é o nosso assunto. Jesus Cristo é a nossa mensagem. Jesus Cristo é o poder de Deus. Jesus Cristo é a esperança. A igreja estava sendo perseguida, depois de viver a experiência de um grande avivamento, de poder, de sinais e de prodígios. Os apóstolos foram presos, açoitados, foram ordenados a não falar em nome de Jesus. Ao serem soltos do sinédrio, diz a Bíblia que eles se regozijaram de ter sido digno de sofrer afronta pelo nome do Senhor. Advertidos a não pregarem mais o Evangelho, no verso 42 a Bíblia diz que eles não pararam. A igreja não parava. Todos os dias no templo de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar, de proclamar, de pregar a Jesus o Cristo. E sabe qual foi o resultado? Verso de número 43 do capítulo 5 diz assim, naqueles dias multiplicou-se o número dos discípulos. E por que multiplicou-se o número dos discípulos?
porque todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de proclamar, de pregar a Jesus, o Cristo. A semeadura estava sendo feita, o Evangelho estava sendo anunciado, a palavra de Deus estava sendo ensinada e pregada. A determinação daqueles crentes oferecia a Deus a mão de obra necessária para que o crescimento da igreja e o avanço da obra missionária pudesse acontecer naquele contexto. É diferente, meus irmãos, em nosso contexto, em nossa vida. E a nossa oração é que, como igreja, nós não nos esqueçamos de que a obra missionária é obra do Senhor e que Ele espera que nós façamos a nossa parte. Toda campanha de missões, a gente roda, fala para dizer 3 coisas. Que a gente contribui com a obra missionária de 3 maneiras. A gente realiza a obra missionária orando, contribuindo e indo. Se você pegar todas as mensagens que têm sido pregadas na igreja, em todas as campanhas de missões, no final das contas, no suprassumo, é para dizer que existem essas 3 coisas que são tarefas nossas. Nós precisamos orar por missões, nós precisamos sustentar os missionários, e aqueles que Deus chama, precisam dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem são aqueles que vão orar por missões? Quem são aqueles que vão sustentar a obra missionária? Quem são aqueles que dirão ao Senhor em resposta: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero colocar a minha vida à disposição do Senhor. Nesse tempo, queridos, que a gente tem dito: viva o poder de transformar. Talvez alguém olhe para essa expressão viva, esteja pensando no celebre, viva! Viva o poder de transformar, celebre o poder de transformar. Mas não é isso não. O convite do tema é viva, no sentido, você precisa viver o poder de transformar. Você precisa se empenhar nisso, porque acreditamos no poder transformador do Evangelho. Amém? Feche seus olhos. Eu queria que você tivesse a oportunidade de responder a mensagem desta manhã, mas não é responder para mim não, responda para Deus em oração, à luz daquilo que compartilhamos nesta manhã, a respeito do momento que estava acontecendo na igreja de Atos, quando diz a palavra de Deus, aqueles irmãos, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Certamente, esta expectativa de que Deus tem a respeito de cada um de nós. Vamos falar com Deus? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos nesta manhã te agradecer pelo exemplo, pela dedicação, pela entrega que a igreja primitiva, a igreja de Atos, demonstra nesse seu compromisso com o Evangelho. E nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, pedir que o Senhor nos ajude a viver esse compromisso intensamente, não apenas porque estamos em campanha de missões, porque o chamado do Senhor não se restringe a momentos de campanha, o chamado do Senhor
é um chamado permanente, porque as necessidades do mundo sem Cristo são necessidades permanentes. Por isso, ó Deus, nós não queremos cessar, nós não queremos ficar pelo meio do caminho, queremos colocar a nossa vida à disposição do Senhor, para que, ó Deus, sejamos usados pelo poder transformador do Evangelho, na semeadura da palavra que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Usa a nossa vida, Deus. Desperta, ó Deus, esse desejo da oração. Desperta, ó Deus, esse desejo do sustento. E desperta vocações no meio da tua igreja, para que, ó Deus, cumpramos com plenitude a missão que o Senhor tem nos dado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesta manhã, eu disse que nós precisávamos responder para Deus. Estamos na última semana da campanha de missões. Eu disse que nós temos 3 formas de nos envolvermos na obra missionária: orando, sustentando e indo. Quantos irmãos que estão aqui nesta manhã sentem-se, pela palavra de Deus, motivados a orar por missões? Levanta sua mão. Amém. Quantos irmãos nesta manhã, tocados pela palavra de Deus, sentem-se motivados a sustentar a obra missionária? Levanta sua mão. Amém. Agora, é possível que nesta manhã Deus esteja falando a alguém de modo muito particular, e é possível que nesta manhã Deus esteja dizendo: eu quero você para ir, não apenas para orar, não apenas para sustentar, mas para ir. E eu sei que esse chamado não é um chamado coletivo. O chamado para a oração e para o sustento é para todos, mas o chamado para ir é um chamado específico. E quem sabe você esteja sendo tocado pelo Senhor para dizer para o Senhor nesta manhã: eis-me aqui, envia-me a mim. Tem alguém que nesta manhã está recebendo esse chamado de Deus e quer responder ao Senhor nesta manhã dizendo: Senhor, eis aqui a minha vida, usa a minha vida. Não sei para onde, nem para fazer o quê, mas eu quero ser usado pelo Senhor. Se você sente esse chamado de Deus, vem aqui, eu quero orar por você nesta manhã, colocando a sua vida diante do Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar. Porque Deus chama, Deus convoca, Deus desperta,
E por algum motivo Deus vai no meio da igreja e diz: é você. Você. Um dia eu senti esse chamado de Deus. Por isso estou aqui. Durante 35 anos tenho sido pastor. E essa é uma experiência muito particular. Deus por você. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nesta manhã, o Senhor tem levantado pessoas para a obra mais significativa do mundo, porque a pregação do Evangelho é a única coisa que tem consequências na eternidade. Todas as outras funções são para aqui, agora. Por mais nobres que sejam, o propósito é o aqui, é o agora. Mas a pregação do Evangelho é a única coisa que a gente pode fazer que tem consequências na eternidade. Por isso, ó Deus, quero colocar nas Tuas mãos a vida dos Teus servos que aqui estão. E eles vieram ao Teu altar, ó Deus, nesse momento, para dizer para o Senhor: Senhor, eu quero pregar, eu quero ensinar, eu quero ser instrumento Teu. Usa a minha vida, usa, Senhor. E nós queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus, que eles sejam revestidos de ousadia, de poder, de amor, de moderação, como diz a Tua palavra. E que, ó Deus, sejam instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Cremos, ó Deus, que este momento se torna um momento ímpar em suas vidas. Por isso nós queremos te pedir, cuida deles, abençoa-os nos passos que precisam ser dados para o cumprimento da missão. E que, ó Deus, absolutamente nada, nenhum obstáculo, nenhuma distração venha tirá-los desse foco. Abençoa-os, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe minha irmã, Deus abençoe minha irmã, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe meu irmão. Certamente, depois nós precisamos conversar em particular para que possamos ajudá-los nos passos que hão de vir para a realização da obra do Senhor. Deus abençoe você que está em casa.